A paz do Senhor, irmãos amados. Estamos aqui mais uma vez no canal Encontro de Cristão. Meu nome é Gustavo Santos. Se inscreve no nosso canal, aperte o sininho e dá um like. E aqueles que estão aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Compartilhe também para que você possa estar nos ajudando a levar o Evangelho mais à frente. Hoje o tema é o incomparável Jesus Cristo. Vou abrir em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se você tem uma amostra aí, uma Bíblia pelo telefone, se você tiver uma Bíblia perto de você, se quiser nos acompanhar também. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ele ferirá a tua cabeça. Glória a Deus. Irmãos, este é o início de uma promessa messiânica, de um Redentor, o Salvador prometido. No texto, a palavra ferir significa em hebraico destruir, morrer ou esmagar, que seria o sacrifício do incomparável Rei, o nosso Cristo, que desceu de sua glória, irmãos, e morreu por nossos pecados. Então, a graça de Deus foi um triunfo para o nosso relacionamento mais próximo com Deus, porque pelas nossas obras nós nunca iríamos conseguir. Então Cristo desce da sua glória e dá a sua vida pelas ovelhas. E então em Lucas capítulo 1, versículo 27 ao 31, um anjo aparece a Maria e entrega a ela o nascimento de Jesus, que seria chamado Filho do Altíssimo. E então o Espírito Santo repousa sobre ela, que também está escrito em Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem dará à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. José é um homem justo, que não queria tomar Maria como esposa, pois pensava sobre o acontecido, cheios de dúvida, pois era uma questão delicada. Então o anjo aparece e diz para ele, para que tomasse Maria, pois ela estava grávida do Filho de Deus, que salvaria o povo de seu pecado. Então José toma Maria, pois no nascimento de Cristo, uma estrela apontava a sua localização. Então 3 magos vêm para presenteá-lo. E então os magos que estudavam as Escrituras vai a Herodes. E então Herodes procurava matar, preocupado em perder a sua posição, manda matar todos os recém-nascidos de Belém, porque os magos falou naquela noite iria nascer o rei dos judeus. Então os magos, achando o bebê, o presenteia com mirra, ouro e incenso. Então José toma o menino depressa e vai para o Egito, pois aquela noite havia muita perseguição para matar o menino. E então José, avisado por Deus, toma o menino depois da morte de Herodes para Nazaré, porque o menino havia de ser chamado Nazareno, como havia nas Escrituras. E então Jesus cresceu na Galiléia, em Nazaré, estudando as Escrituras e se preparando para o seu chamado. Ele vai ter com João para o seu batismo, pois João preparava o povo para o seu arrependimento. Então Jesus batiza, mas não havia pecado nele. E uma pomba desce do céu e pousa no seu ombro. Em Deus então fala a João, este é o meu filho amado. Então Jesus vai e realiza 3 anos e meio de ministério, realizando milagres e incomodando os principais sacerdotes, denunciando as hipocrisias e suas práticas pecaminosas diante do povo. E isso incomodou as autoridades que pediram a tua morte, pois Cristo veio para salvar aquele que tinha se perdido, não para agradar os lobos devoradores vestidos de ovelha. Jesus passou a maior parte do seu ministério buscando verdadeiros adoradores e abraçando os desamparados, pois ele veio para buscar aquele que tinha se perdido. Então é chegada a hora que Judas Iscariote trai a Jesus Cristo por 30 moedas, irmãos. Então Jesus vai para o monte orar, angustiado com o sofrimento que havia de passar.
e pede ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. E então Deus o responde com um silêncio, e ele começa a suar sangue. Então os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus vai para buscá-lo. E quando ele chega lá, eles identificam com um beijo de Judas. E então ele é levado como ovelha muda ao matadouro, como o profeta Isaías havia dito em Isaías 53, que ele seria levado como ovelha muda ao matadouro. Diante do seu julgamento, ele não falou nada. Então, posto sobre a multidão, pois Pilatos não havia culpa nele. Então é colocado ele, Barrabás, perante a multidão, pois naquela época um prisioneiro havia de ser solto, mas o povo escolheu a Barrabás para ser solto. Um assassino. Então Cristo é rejeitado mais uma vez pelo seu povo, mais uma vez então sentenciado por uma morte cruel de cruz, através de inúmeros açoites e humilhação. Então ele é colocado uma coroa de espinho, e através de zombaria eles escreveram na sua cruz o Rei dos Judeus. E mesmo assim, Cristo pede para que Deus não colocasse nele este pecado. Irmão, eu fiz esse resumo, irmão, porque a história de Cristo, irmão, é muito interessante, pois ele é o Deus que nós seguimos, o Deus que desceu de sua glória para morrer por nós. Se hoje nós estamos aqui debaixo da graça, foi pelo sacrifício dele. Nós, irmão, nós não estamos na posição de julgar ninguém mais. Nós estamos na posição de seguir direto, seguir o rumo, seguir um caminho estreito, pois o sacrifício foi caro, irmão. Eu queria falar esta noite para aquelas pessoas também que estão afastadas do caminho de Deus, para que olhasse o que Cristo passou por ela. Passou por julgamentos, abraçando viúva, abraçando os pequeninos, abraçando os pobres, abraçando aqueles que não tinham esperança. E mesmo assim as pessoas procuravam um rei que havia de libertar o povo de Roma, um rei que havia de ter trajes bonitas, mas ele desceu de sua glória e se vestiu como pastor de ovelha para andar entre nós, quebrando toda a hipocrisia do povo, quebrando todo o pecado, toda a imundícia que nessa terra havia. Então ele é exposto na cruz, irmãos, por uma injustiça, pois o seu próprio povo o negou, para que hoje, irmão, nós possamos estar em um relacionamento firme com Deus, pois ele rasgou o véu de cima a baixo, para que hoje a nossa oração chegue aos céus, irmão. Então eu queria falar esta noite para aquelas pessoas que estão sem esperança, para aquelas pessoas que estão muitas das vezes se culpando, se cobrando, porque, irmão, o preço foi alto. Muitas das vezes as pessoas também elas não têm certeza de sua salvação, irmão. Abrace a cruz, abraça a graça de Deus, se santifique todos os dias mais, faça um relacionamento firme com Deus, pois Deus, irmão, está aqui para nos salvar. Ele nos remiu com o seu sangue, porque, irmão, foi um sacrifício de morte, e morte de cruz, através de açoites, através, irmãos, de chacotas. Como eu disse no texto aqui, eles foram lá e colocou o Rei dos Judeus para zombar de Cristo, e mesmo assim abraçado naquela cruz, irmão, ele falou: Senhor, não coloque esse pecado sobre eles, irmãos. Então foi um Deus que nos amou de tal maneira, irmãos, que deu a sua vida, deu aquilo que tinha. Porque, irmão, você sabe o que é descer de sua glória, descer da onde você está, descer de tua posição, para defender aqueles que estão embaixo, para defender aqueles que estão sem esperança, para defender aqueles que não teriam nada. Ô, irmão, o que nós temos para Cristo? Me fala, o que nós temos para Cristo? O que você pode dar para Cristo? O que Cristo vai tirar de você, irmão? Cristo não tem nada para tirar de nós. Ele deu a sua vida para que nós, irmãos, tenhamos um relacionamento firme com o Pai, e nós não temos nada a oferecer ao Pai. Então, irmão, é um verdadeiro amor, é um amor que sofre sem recompensa, é um amor que sofre, irmão, sem vaidade, é um amor que sofre sem esperar nada de volta, é um amor que sofre, irmão, gratuitamente.
Irmão, você sabe o que você sofreu por uma pessoa que não é nada, que não é da sua família? Você sabe o que você sofreu por uma pessoa que não tem nada a te oferecer? Irmão, foi isso que Cristo fez. Cristo era o nosso Criador. Só que ele olhou para baixo e disse: eu vou ter que descer lá porque os meus filhos estão perecendo. Os meus filhos andam só em pecado. Os meus filhos não pedem mais por misericórdia. Os meus filhos estão lá perdidos, não sabem mais o que fazem. As escrituras, os escribas já estavam brincando com a palavra de Deus. A palavra de Deus já era mais tradição, não era algo apaixonante, não era mais algo fervoroso. Então Cristo desce da sua glória para nos ensinar aquilo que o Pai o ensinou. Tudo que o Pai o mostrava a Cristo, Cristo nos ensinava. Tudo que era oculto aos nossos olhos, Cristo veio e nos mostrou. Então, irmão, hoje nós estamos os teólogos falam que são a dispensação da graça. Por quê? Porque hoje em dia, irmão, é graça para todo lado. Não importa se a pessoa está em qualquer estado, é só pedir perdão a Deus, não importa o que ela fez. Irmão, é muito triste, às vezes, a gente tá firme no Evangelho, e a gente vê uma pessoa começar na igreja e desanimar por causa dos outros. Irmão, não vai na igreja por causa de pastor, não vai na igreja por causa de presbítero, não vai na igreja por causa de grupo de louvor, não vai na igreja por causa de seu amigo, não vai na igreja por causa de ninguém, irmão, vai na igreja por causa de Cristo. Foi Cristo que morreu no Calvário por você, irmão. Eu vejo muitas das vezes a pessoa, irmão, está na mão de Satanás e ela não reclama de nada. E quando ela vem para o caminho do Senhor, ela começa a reclamar de mínimas coisas. Irmão, quando a gente tem firmeza, nós temos fé na nossa salvação, nós temos consciência que Cristo fez por nós, irmão, não há demônio, não há inveja, nada derruba o crente, nada derruba aquele que estão firme debaixo da graça do Cordeiro de Deus. Irmão, é muito forte o que eu estou te falando aqui hoje, irmão, porque a primeira pregação para salvar o perdido é sobre a cruz do Calvário. A primeira é sobre a cruz do Calvário que tira o perdido das trevas e traz ele para a luz. É aquele que está sem esperança e começa a viver com propósito para Deus. É aquele que olha para um lado e olha para o outro e fala: eu não sei para onde vou. E Cristo pega a sua mão e fala: vem comigo, eu te levanto, eu te trago para cima. Eita, glória a Deus. Irmãos, é muito forte, irmão, o que Cristo fez por nós. É muito forte o que Cristo tem feito para a sua igreja. É muito forte a graça em abundância, irmão. Irmão, eu vejo muitas das vezes, irmão, apontar o pecado do outro, apontar isso para o outro. É bom direcionar, mas é triste quando as pessoas pensam que é melhor do que a outra. Irmão, o seu processo não é o mesmo do outro. Você não sabe o que as pessoas têm no coração. Irmão, aonde a pessoa não consegue chegar, é só a mão de Deus para levantá-la. É só a mão de Deus para falar assim: sozinho você não vai, mas debaixo do meu sangue eu te coloco aonde você quer. Eita, glória a Deus! É muito forte, irmão, quando eu começo a falar do amor de Deus, quando eu começo a lembrar da onde que Deus me tirou, na hora que eu começo a lembrar da onde eu depositei a minha fé quando eu não havia esperança. Irmão, eu não estou aqui para pregar sobre mim, não. Mas as pessoas que sabem o meu testemunho sabem o que eu era e sabem aonde eu tenho chegado, sabem aonde eu estou. Através do seu testemunho, irmão, se você pegar firme com Cristo, eu te garanto, se é caso de libertação, Ele vai te libertar. Se é caso de salvação, Ele vai te salvar. Se é caso de perdão, Ele vai te perdoar. Não importa se você está vivo e crê no poder de Deus, não há demônio, não há inveja, não há praga que afeta e que tira a graça de Cristo da sua vida. Aleluia! Irmãos, o que eu posso te dizer aqui hoje, através do seu testemunho, através da sua salvação, você começa a puxar familiares, você começa a trazer irmãos. Irmão, a igreja precisa de bons testemunhos. A igreja precisa de pessoas que pega tudo o que eu te falei aqui hoje, começa a ver. Até o nascimento de Cristo teve sangue. O Herodes tentou matar todas as crianças, mas o que é de Deus ninguém tira.
Projeto de Deus, Satanás não derruba. Projeto de Deus, não há demônio que derruba, irmãos. Então Jesus é levado ao Egito e até os seus 6 anos, irmão, alguns teólogos falam que até 6 anos. Ele cresce até os seus 6 anos e vai para Nazaré para cumprir as escrituras. Ali Jesus começa a estudar e vai de encontro com João Batista e começa seu ministério, irmãos. Você sabe o que é um Deus descer de sua glória e começar a abraçar leproso, começa a curar coxo, começa a curar cego e não está nem aí com luxo nenhum, porque, irmão, Cristo não veio nessa vida para beber vinho, para comer pão, para viver em palácio. Cristo veio nessa vida para morrer para suas ovelhas. Aleluia! É só o poder de Deus, irmãos. É só a graça de Cristo que salva. Não há demônio, não há inveja, não há ninguém, irmão, que todas as escrituras se cumpriu. Irmão, quando Cristo escolhe uma ovelha, ele vai à frente, ele deixa 99 do deserto e vai buscar aquela. Mas porque, irmão, ele pega, irmão, não é por merecimento. Ele não pega a sua ovelha porque você é bom. Irmão, ninguém prega porque é bonzinho. Ninguém louva porque é bonzinho. Ninguém veste paletó porque é bonzinho. Irmão, é a graça de Deus que está sobre a sua igreja. Aleluia! Irmão, quando eu começo a falar do amor de Deus, irmão, como eu disse, não quero ser repetido, mas eu sei o que Deus fez na minha vida e eu quero transmitir esse amor para você. Eu quero que você confie, dê uma chance para Deus, abra um relacionamento, vá do jeito que você está. Que eu acredito que, como eu falei, se for a libertação, Ele vai te libertar. Se for perdão, Ele já te perdoou. Porque, irmão, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele não está procurando vaso bonito. Porque do jeito que você tiver, Ele vai te quebrar e vai fazer um novo. Meu irmão, é muito forte. A graça de Deus já entrou neste lugar. Eu vou falar a verdade para você. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, que você não sabe o tanto que é bom. Você não sabe, irmão, que você acordar de manhã cedo e dizer: eu estou debaixo da proteção de Deus. Você não sabe o que é quando vem os problemas e vem as provas e você fala assim: mas eu tenho um Deus. Você não sabe quando você está destruído por dentro, amargurado, e o peso do seu propósito está em cima de você e você diz: todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Aleluia! É muito forte, irmão. Quando eu começo a falar do amor de Deus, irmãos, vai longe. Se eu quiser fazer um vídeo aqui de 1 hora, eu faço, irmão, porque o amor de Deus, ele é inabalável. O amor de Deus, irmão, ele rende por quê? Porque é forte o evangelho, irmão. Aqueles que estão debaixo do evangelho, irmão, tem poder sobre as trevas. Quando Deus escolhe uma ovelha para carregar o evangelho, quando Ele escolhe uma ovelha, irmão, para marcar, o poder de Deus desce sobre ele. Você sabe o que é uma ovelha ser usada? Eu falei sobre Paulo no último vídeo. Ser usada para perseguir a igreja. E depois o manto de Paulo, aonde Paulo passava, ele curava. Você entende o que é o poder do evangelho, irmão? Irmão, eu queria fechar essa noite falando para você. Eu não sei o estado emocional que você vive, não sei qual é as cadeias que te prende, eu não sei o que tem te afastado da presença de Deus. Eu vou fazer uma oração para você aqui agora, para que você reconcilie um relacionamento com Deus e venha para a presença de Deus sentir este amor. Como eu disse, irmão, o preço foi alto, o preço não foi barato, irmão, não foi brincadeira. Você sabe o que é morrer para aqueles, irmãos? Para pessoas, irmãos. A Bíblia fala que é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos amou. Irmãos, o negócio não é merecimento. É que Ele nos ama
Ele nos ama. Então deixa eu fazer uma oração para você. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Meu Pai amado, que o Senhor, meu Pai, entre na vida deste irmão. Que o Senhor possa, Senhor, pairar com o seu Espírito Santo e direcionar ela para os seus caminhos. Dá um fervor no coração dela para que ela volte para os caminhos do Senhor. Dá um fervor no coração dela para que ela possa, Senhor, reconciliar ou viver o primeiro amor com o Senhor, meu Deus. Eu não sei o que ela está passando, eu não sei a libertação que ela precisa, eu não sei qual é o estado dessa pessoa que está nos ouvindo, Senhor, mas eu sei que a sua graça nos basta. Senhor, cobre essa pessoa com o seu sangue e derrame ela, Senhor, no seu altar, de joelhos, e trazendo ela para a verdadeira igreja de Deus. Irmãos, eu vou fechar esse vídeo. Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando. Aperte o sininho, compartilhe e nos ajude a levar esse evangelho à frente. Eu queria agradecer a todos e amém.